Retomando, muito importante que a gente tenha escolhido essa confraternização, esse reabastecimento de alegria, vida, estímulo, que deve ser o Evangelho, deve ser a amizade, que deve ser esse encontro nosso de Evangelho e amizade, que nós temos visto, acompanhado e desenvolvido por toda essa pandemia como o nosso oásis de reabastecimento, onde o alto é a fonte de todo bem, Deus, e nós todos precisamos abastecer nossos veículos de bem, de vida e de esperança. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro de confraternização, de reenergização, de alegria. Aqui a gente está com Yara Ferreira, Ana Maria Scorza, Márcia Mandorino. Muito legal, Márcia, você estar aqui. A gente vai Eliana Chiodo, Sônia Regina, Andréa Salvatore. Muito bom que a gente tenha escolhido estar aqui e eu convido vocês a convidar. Convido vocês a chamar amigos, a extrair de si mesmo as melhores disposições para que a gente possa aproveitar esse nosso momento. Tá certo? Vamos lá, vamos nos confraternizar entre nós e nos confraternizar com o alto, porque é assim que nós seremos reabastecidos para bem enfrentar os desafios, os aprendizados, as curas que certamente estarão presentes essa semana, porque estão presentes em cada instante de cada dia de nossas vidas. Todo dia um aprendizado e uma cura. Todo dia. Enxergando assim essas maravilhosas oportunidades de todo dia, nós vamos nos sentir estimulados ao nosso crescimento. Lembrem-se, todo dia um aprendizado e uma cura. Cabe a nós apenas ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Certo? Vamos lá então. Para isso, para ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, nos abrir as lições desse momento. A gente senta bem em nossas cadeiras, respira fundo, renovando a energia dos nossos corpos, respira como se inundasse o corpo de luz, de vida, de alegria. Expira como se limpasse o corpo das tristezas, das dúvidas, das mágoas, das culpas. E mais uma vez, inspirando vida, alegria e estímulo, expirando tristezas, invejas, medos, culpas e mágoas. Que assim seja, pois é assim que nós nos habilitaremos para receber a lição de agora e habilitaremos a receber as lições de sempre. Lembre-se sempre da inspiração e da expiração como símbolo maiores para nos abrirmos para as lições e para as curas. Que assim seja. A oração da respiração abre os nossos trabalhos de hoje. Que Deus, que Jesus, que os seus obreiros nos inspirem a limparmos-nos do que já não presta e que ainda guardávamos dentro de nós e a substituir, abrir os nossos espaços para nova luz, para nova alegria, para a boa nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Assim seja, graças a Deus. Muito bom, não é? Hoje viemos falar
sobre esse tema tão importante para todos nós, que é a idade madura, a maturidade. Como nós podemos bem aproveitar essa fase de nossas vidas? Porque a ciência da Terra nos lança esse desafio. A psicologia nos fala de diversas fases do ciclo vital e que viver bem é aproveitar as características e as possibilidades de cada fase dessa. Loucura pedir que na infância se viva as possibilidades da adolescência, que na adolescência se viva as oportunidades da idade madura. Desequilíbrio, desarmonia é que a gente veja pessoas maduras vivendo como se fossem adolescentes. Adolescentes infantilizados. Não, viver bem é perceber os potenciais de cada fase, cada ciclo da vida e fazer desse ciclo a nossa produção, nosso aprendizado e a nossa cura. Vamos lá? Vamos aprender especialmente hoje sobre o que Jesus nos fala sobre a terceira idade. Mas vamos partir antes disso por um reconhecimento do que a nossa cultura, de como a nossa cultura tem trabalhado essa fase da vida. Essa cultura marcada tanto, esse mundo atual marcado tanto pela tecnologia, que faz com que os nossos aparelhos eles ficam obsoletos em meses. Em poucos meses eles já se tornam obsoletos. E como eles demandam sempre características, sempre habilidades muito típicas, os aparelhos fazem ficar obsoletas também as pessoas. Vocês já repararam isso? Numa mesa, num restaurante, mesmo sendo aniversário da avó, o filho, a nora, o neto, a neta, sentados à mesa, todos com o seu celular na mão, deixando a avó sem ter com quem falar. É um símbolo maravilhoso desses nossos tempos, não é mesmo? Pode ser num restaurante, pode ser dentro de uma casa, mas esse símbolo é fantástico. Mesmo quando desligam seus aparelhos, as conversas são sobre um vídeo, sobre baixar um programa, sobre deletar alguma coisa. As palavras tornam a convivência impossível para a terceira idade. E nós, embriagados com a tecnologia, que praticamente é nosso assunto obrigatório, nós não conseguimos mais trocar 10 minutos de conversa sem falar em tecnologia. Nós, sem perceber, excluímos o idoso. Ao concentrar nossa vida na ilusão da tecnologia, nós excluímos o idoso. E por que a gente fala da ilusão da tecnologia? Acaso a tecnologia seria uma coisa ruim? De jeito nenhum. Nós estamos exatamente num equipamento da tecnologia que nos possibilita confraternizar e trocar e aprender uns com os outros. Então não podemos ser ingratos com a tecnologia. A tecnologia é muito importante, especialmente nesse momento de pandemia. O que seria a pandemia sem a tecnologia, sem a internet? Não é verdade? Então, coloquemos a tecnologia no devido lugar. Mas alertemo-nos uns aos outros que as grandes questões da vida não são resolvidas pela tecnologia, por um programa que você baixa no seu celular.
se você tem depressão, se você tem um parente que está pensando em se suicidar, ou um conhecido que está se afundando nas drogas ou no alcoolismo, não será com um programa de computador que você baixe no seu computador, no seu celular, que você se habilitará a resolver esses problemas. Você vai poder obter uma fundamental informação a respeito desses temas, mas a solução precisará de um investimento pessoal, intelectual, afetivo, que grande parte das vezes inclui a presença, o abraço, o acolhimento, a conversa direta entre as pessoas. Lembremos disso, nessa loucura tecnológica que nós vivemos, lembremos disso, a importância da atitude, da experiência de vida, da disposição afetiva para a solução dos problemas. Por melhor que seja o seu celular, o seu computador, os programas que estiverem dentro deles, esses atributos da alma jamais serão superados. Eles são insuperáveis. E é a partir dessa certeza que a gente estabelece a base para uma conversa sobre a fase de desenvolvimento, a fase da vida chamada de maturidade. Vamos ver o que Jesus nos diz, ao contrário das nossas palavras que identificam como nós não valorizamos, como nós percebemos mal essa fase da vida, que são a aposentadoria, que etimologicamente a palavra diz que aposentar-se é ficar nos seus aposentos. Não é verdade? Invalidez é pior ainda, porque a invalidez, os auxílios por invalidez que a Previdência destina às pessoas mais velhas, fala da terceira idade, fala da maturidade como uma idade sem valor. Inválido é aquilo que não tem valor. Mesmo idoso, que é a palavra aparentemente mais neutra para falar dessa fase da vida, idoso, ido, sugere aquilo que já foi. E será verdade que a maturidade nos destina a ficar nos nossos aposentos? A não ter valor nenhum? A já ter ido? Será verdade isso? Jesus vem em nosso socorro, mais uma vez, nesse fantástico livro, Boa Nova. Chico Xavier e Emmanuel nos trazem esse capítulo, capítulo 9, Velhos e Moços, em que o autor, Humberto de Campos, nos conta que no colégio apostólico, na comunidade formada pelos apóstolos, havia pessoas, havia seguidores de diversas cidades, e que num certo momento, os mais moços, no caso Tadeu e João era o mais moço do colégio apostólico, mas Tadeu também muito jovem, eles começaram entre os discípulos deixando o seu entusiasmo típico da juventude transbordar, falar dos planos, do que eles fariam na disseminação da Boa Nova, e que eles fariam isso, levariam para todos os lados, fariam as mais diversas atividades. E tecendo seus planos, impulsionados pela típica euforia da juventude, esses nossos amigos causaram reação. Causaram reação especialmente em Simão.
Simão, conhecido como Zelote. Não é o Simão Pedro, mas é o Simão Zelote, conhecido como Zelote, que era dos mais idosos no colégio apostólico. Aquela euforia dos jovens, de alguma forma, mexeu com Simão. E ele ficou muito triste. Quanto mais eufóricos e alegres estavam os jovens, mais ele foi ficando triste. E agora pense você se isso não tem a ver com o nosso momento. Pense. Essa euforia dos jovens falando sobre os programas, os vídeos, as possibilidades dos novos aparelhos e dos novos softwares. Se isso, que sentimento produz no idoso? Coloquemos-nos no lugar do idoso, que pouco consegue acompanhar isso tudo, que às vezes se sente fora. Se esse é o único assunto, eles estão fora do mundo. Se essas são as grandes utilidades, ele é inútil. Ele realmente não tem valor. É um inválido, é um idoso, é um aposentado. Que lugar pode lhe restar se o centro do mundo, se a totalidade do mundo for a tecnologia? Vocês já pensaram nisso? Que a nossa euforia pela juventude, pela tecnologia, pode estar gerando um vazio, pode estar aumentando um vazio na terceira idade? O que vocês acham disso? Certamente, não é nem possivelmente, certamente cada um de nós está se identificando essa relação entre as gerações na sua família, nas suas amizades, nas suas relações. Nós vivemos esse dilema, nós vivemos essa ilusão, essa euforia que exclui. Euforia e alegria que excluem, que minimizam, que invalidam o idoso. Vamos ver o que Jesus nos fala a esse respeito nessa passagem preciosa desse livro, que se você não possui, se tiver como emprestar no seu centro espírita ou com amigos, ou procurar, eu estimulo vocês a conhecer um site que chama-se Estante Virtual, que reúne 7 milhões de livros de sebos, que são aqueles lugares onde se vende livros usados do Brasil inteiro. Você certamente vai encontrar esse livro, Boa Nova, Chico Xavier e Humberto de Campos, e você vai se surpreender com esse livro. Então, no capítulo 9, colocada a questão por Simão, Jesus o acolhe na sua amargura, no seu vazio, na sua exclusão, na sua tristeza. E diz assim: Simão, poderíamos acaso perguntar a idade de Deus? Pensem nisso. Qualquer que seja a sua ideia de Deus, o seu conceito de Deus, quer dizer que Ele é a energia primária, a consciência inicial de tudo que existe. Isso quer dizer o quê? Que se nós formos hierarquizar o mundo, colocando em primeiro lugar os mais jovens, o mais excluído de todos os excluídos, o mais idoso de todos os idosos do universo, quem seria? O idoso dos idosos é Deus. Será que nós podemos excluir os seres por serem idosos? O que você acha? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? Pergunta Jesus. E então,
Jesus nos oferece uma nova visão. Uma visão que inclui e caracteriza cada fase do desenvolvimento humano. É precioso isso que vocês vão ouvir aqui. A vida, conta Jesus, a vida na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. Pensem a vida como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem verdejante. Então, numa árvore grandiosa, existem brotos saindo aqui e ali. E na árvore grandiosa e madura, enorme, você vai ver nos brotos a infância acontecendo. Porque é um símbolo de vigor, de transbordamento de vida que ali se representa. A mocidade se constitui de suas flores, perfumadas e formosas. Então a infância, a brotação. A juventude, a flor, bela e formosa. Perfumada e formosa. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria, conta Jesus. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol. Crianças que morrem muito cedo, que vão embora muito cedo. E que isso acontece pela fragilidade mesmo dessa fase de desenvolvimento. E flores que caem ao primeiro sopro da primavera ou à primeira tempestade, porque a flor da juventude também é frágil, também não sabe encontrar o seu lugar no mundo, não sabe o que fazer com a sua beleza e o seu vigor. E às vezes também vai embora muito cedo pelo vigor. São muitas as quantidades, são muitos os jovens que morrem de euforia. Morrem por achar que nada vai acontecer com eles, enfrentando perigos absurdos, com carros em velocidade, com drogas, porque acham-se onipotentes. Realmente é muito grande o vigor das flores, mas elas também são frágeis. É muito interessante essa comparação de Jesus. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso, diz Jesus. E aqui a gente lembra da frase de Jesus, que conhece uma árvore pelos seus frutos, que conhece uma vida pela condição de multiplicar vida, de cocriar com Deus. E aqui Jesus está falando que o momento da frutificação é identificado com a maturidade, com o tempo da madureza. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, mas o fruto é a realização, diz Jesus. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Que imagem linda, não é? Essa imagem pode ser também a da vida do Espírito, continua o Mestre. Apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula que é a vida não representa quase nada. Para nós darmos esse peso tão grande para a velhice, é porque nós estamos imantados, nós estamos
iludidos, apegados às questões do corpo. Porque o espírito é muito diferente, a lógica do espírito é muito diferente da lógica do corpo. E é fundamental que a gente olhe a vida, olhe o corpo e olhe a velhice com olhos espirituais. Esse é o convite de hoje. E é isso que Jesus vem falar para a gente. É por isso que aí vemos, aqui na Terra, por vezes jovens que falam com uma experiência milenária. Só com a visão espiritual você vai entender esse fenômeno. Jovens que falam com uma maturidade milenária. E velhos sem reflexão e sem esperança. Não é verdade? Como entender isso? Como entender crianças que tenham uma maturidade precoce, que é um fato tão comum nesses nossos tempos? Jovens que falam com uma serenidade, uma propriedade típica da maturidade. Almas maduras em corpos jovens. Por quê? Porque nós não vivemos apenas uma vida e as almas que hoje se mostram em corpos jovens podem já ter uma maturidade muito grande. Se Deus é o idoso por excelência do universo, Jesus certamente, na sua imensa maturidade, é o maior idoso criado por Deus que já esteve na Terra. Pense assim agora. Olha o convite que nós fazemos. Pense em Jesus como a alma mais idosa que já teve na Terra. A alma que já teve mais tempo, que já viveu mais tempo e que por isso conseguiu auferir as riquezas maiores. Você nunca tinha pensado em Jesus como o maior idoso da Terra? Pense. Se Deus é o maior idoso do universo, Jesus é o maior idoso da Terra. E por isso é que ele teve e apresentou e demonstrou e viveu com tanta maturidade aos 33 anos de idade. Não é verdade? Fabuloso pensar assim. Aí, nessa altura, Simão o Zelote mostrou a angústia da terceira idade perante os jovens, e dizendo assim: a verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Aqui Simão mostra o nosso desalento, a nossa desesperança, a nossa dúvida quanto à capacidade de enfrentar os desafios da vida. Já que os jovens se mostram tão vigorosos, tão ativos, tão intensos, que espaço haverá para o idoso? Pergunta Simão o Zelote. E Jesus responde. Jesus responde essa nossa tão visceral questão. Que espaço há para o idoso dentro da nossa sociedade, dentro da renovação de vida proposta para esse momento e trazida pela doutrina de Jesus? E Jesus responde assim: mas escuta, Simão, achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem o trabalho dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Que é o idoso do universo por excelência? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não esqueças que a nossa tarefa
para a dignidade perfeita de nossas almas é intransferível. Ou seja, cada um possui uma riqueza, uma beleza e uma importância única no cenário da vida. Olha que coisa preciosa, que conhecimento saboroso que Jesus está passando para a gente. Não se iluda no futebol por alguns fazerem gol, porque é preciso que haja o goleiro, os zagueiros, os laterais e os atacantes. Não se iluda com o azulejista de uma obra que faz o acabamento, porque atrás dele precisam estar os pedreiros, os que fazem o concreto armado, o arquiteto e o engenheiro. Não é verdade? Por que dar mais importância para aquele que faz o acabamento, se nessa grande obra de Deus é preciso reunir e valorizar todos os talentos? Todos eles têm o seu papel. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. Cada palavra aqui é saborosa. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. A juventude pode sim ser o início da maturidade, mas pode ser um estágio de desafios tremendos pelas grandes ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, quando você estiver envolvido pelos jovens, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão, porque a juventude vai ser ainda mais admirável quando ela trabalhar e pensar. E nem sempre a juventude consegue trabalhar e pensar. Não é verdade? Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos inconstantes. São crianças que pedem cuidado. Aqueles jovens que não conseguirem desenvolver a sua vida, colocar os seus potenciais no trabalho e na reflexão, precisam esses jovens de um cuidado, de um colo, que alguém faça a reflexão, os estimule a essa reflexão. Quem? Quem estará mais propício para ajudar o jovem a se situar, o jovem que não se encontra onde colocar os seus potenciais? São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo. Como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida? Esclarece-os, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste na noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Vamos lá. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste na noite. Mas Jesus vem trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Jesus, em outro momento desse mesmo capítulo, fala, Simão lhe pergunta, então, Senhor, de qualquer modo a velhice é a meta do Espírito? Responde Jesus, não a velhice
doente e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica amor e sabedoria. Ainda que devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito, a velhice bem construída, é a frescura da ramagem e a beleza da flor. A velhice bem construída incorpora dentro de si, traz dentro de si a infância, a alegria e o vigor. A frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Por que um idoso precisa ser necessariamente enfermo e amargurado? O idoso será, sim, a meta do espírito quando ele conseguir condensar com a sua experiência e com a sua vivência, com o seu amor e com a sua sabedoria, diz Jesus, trazendo dentro de si, clara e vigorosa, a infância, a alegria, a curiosidade típicas da infância, e ainda o vigor, se não físico, mas intelectual, afetivo, a disponibilidade afetiva típicas da juventude. Será que é possível a todos nós aceitarmos esse convite de Jesus? O que vocês acham? É possível viver uma condição de idosos com curiosidade e com vigor? Como em todos os domingos, a gente reserva esse final da exposição para nos irmanarmos com as diferentes correntes de oração que brotam de todo o universo, que emanam das mais altas esferas e aqui na Terra mesmo, como a hora do Ângelus, fazendo transbordar de nossas almas do vigor da criança que mora em nós, do vigor do jovem que vive dentro de nós, não importa a idade do nosso corpo, que nós transbordemos vida de nós para doarmos essa vida, transbordando essa vida para toda a terra, para os hospitais, para os asilos, para as penitenciárias, para as casas onde crianças, idosos, mulheres, homens se sentem sozinhos e abandonados. Que eles estejam como estão sempre com Deus, que eles estejam como estão sempre com Jesus e com seus prepostos, mas que hoje, com a nossa vivacidade, com a nossa curiosidade transbordante, eles possam sentir a força da encarnação, com essa energia que só os encarnados possuem e que nesse momento se irmanam com os emissários de Jesus, levando essa energia para toda a terra, eles se sintam revigorados, reencorajados, lúcidos, prontos para enfrentar todos os desafios desse domingo, dessa semana, desse mês, dessa fase da existência da Terra, que é conhecida como transição planetária, tão definidora para todos os séculos que virão, que todos nós teremos pela frente. Que assim seja e assim será. Que, irmanados nessa grande corrente de fraternidade, nós revigoremos e saiamos revigorados, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
E é estimulando a transformação dos outros que nós receberemos dos outros o estímulo à nossa própria transformação. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, não é, meus amigos? O que vocês acham? Essa reflexão não ajuda a gente a olhar a maturidade com outro ponto de vista? Como é que isso caiu para vocês? Vamos lá. Vamos ver a contribuição de cada amigo aqui, para que a gente possa somar como Jesus propôs na imagem da grande árvore. Somar as diferentes visões, as diferentes fases de cada um, para fortalecer ainda mais a nossa grande árvore, né? Mônica da Silva sempre lembrando de uma grande quantidade de amigos, encarnados e desencarnados. Muito legal, Mônica, você está fazendo sempre isso. A Gislene fala que é uma triste realidade essa visão distorcida, desvalorizante, humilhante que se tem com relação ao idoso. É uma coisa que é fundamental nós percebermos, não na sociedade como um todo, mas em nós, e quebrarmos essa visão. Ninguém pode viver na Terra cheia de preconceitos contra os idosos e dizer que está imune a isso. Perceba lá fora, mas como um espelho para perceber aqui dentro, não é? Muito legal. A Leila Gunning nos diz o seguinte, que sejamos acolhedores e saibamos aproveitar os ensinamentos que as pessoas mais experientes podem nos transmitir. Olha que lição saborosa nos passa Leila, não é? Muito bom, Leila. Muito obrigado pela sua contribuição. Guacimara lembra da família Ribeiro, de diversos amigos, funcionários, moradores de rua pelo mundo, e que essa nossa reunião, nossa árvore possa frutificar e dar sombra para muitos necessitados, muitos viajantes cansados pelo mundo. Hoje, especialmente, os idosos. A Margarete Machado também lembrando de amigos. Maria José de Almeida também lembrando de pessoas necessitadas, especialmente José Roberto Almeida. Uma lista grande de pessoas, sempre direcionando como um rio a água produzida por essa fonte maravilhosa que é Deus. Muito legal, Maria José. Márcida também com a gente. A Lilian Curado falando, nunca tinha pensado em Jesus como o maior idoso da Terra. E Deus como o maior idoso do universo. É fundamental perceber isso para revalorizar a vivência, revalorizar a experiência como fator fundamental da evolução dos seres. Não é? Muito legal. Também não tinha visto isso e gostei muito de aprender isso com Chico Xavier, com, aliás, um idoso fantástico para a Terra, para o Brasil, não é? Vamos ver o que mais a gente tem. Camila Cagliari Duran Zogaib nos vem trazer a sua contribuição. Minha velhinha guerreira está ouvindo. Dona Eunice Cagliari Duran, seguimos em internação e em evolução com a graça de Deus. Graças a Deus, Dona Eunice, parabéns pelo seu revigoramento e parabéns pela conquista tão luminosa da sua alma, que é a Camila junto com a senhora. Que símbolo fundamental é a neta junto com a jovem, junto com a avó, nesse momento tão crítico da
transição planetária, da humanidade com pandemia e da vida particular, que é uma internação hospitalar. Que privilégio, que conquista da alma é ter uma neta junto com a senhora nesse momento. É uma verdadeira transfusão de vida. É muito bonito, Camila e Eunice, ver a dedicação mútua que vocês têm uma à outra. Parabéns. Samar, é através do amor verdadeiro que teremos a união de todos os irmãos. Olha que outra lição preciosa da Samar trazendo para a gente. O que ela fala aí? Que assim como o sangue revivencia, revigora todas as células, oferecendo alimento, nutrição, limpeza, proteção, bombeado pelo coração, o amor é também esse amálgama, esse cimento entre os tijolos que vai fazer a grande construção da terra. Muito legal isso, Samar. O amor verdadeiro é a base da união de todos os homens e mulheres, de todos os idosos e moços, como na conquista que a gente acabou de festejar da Dona Eunice e da Camila, não é? Que seja sempre assim. Margarete lembrando, cada um de nós temos as tarefas a realizar para impulsionar os jovens. E impulsionando os jovens do corpo, nós impulsionamos nossa própria juventude da alma, não é, Margarete? Que assim seja sempre. Que assim seja sempre. Esses velhinhos vigorosos que nós queremos cada vez mais ser, não é isso? Maravilhoso. Eliana Chiodo, a função social do idoso é transmitir o conhecimento de vida. Se tivermos ouvidos de ouvir, aprenderemos muito. Maravilhoso, Eliana. É isso mesmo. Precisamos ter ouvidos de ouvir, a começar pelo mais idoso de todos. Porque Deus nos fala a todo momento, Deus ensina a todo momento, Deus cura a todo momento, mas só tem acesso a Deus aquele que tem disponibilidade, aquele que tem lucidez, que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus, como o maior idoso entre as criaturas da terra, também nos fala a todo momento, mas também exige de nós a disponibilidade afetiva e intelectual. Quantos de nós estaremos prontos para a lição e para a cura de cada momento? Não é verdade? Quem não estiver disponível, aberto às lições, será idoso independente do corpo. Quem estiver aberto às lições da vida, aberto intelectualmente e afetivamente para as pessoas à sua volta, esse será sempre jovem. Esse será sempre jovem. Busquemos essa juventude. A juventude do corpo, a juventude eterna do corpo é um sonho inalcançável, mas a juventude eterna do espírito, sempre disponíveis ao aprendizado e à cura de cada momento, essa é uma meta factível, uma meta desejável, uma meta essencial. Não é mesmo? Muito legal. Obrigado, Eliana. Lilian Curado, as pessoas no nosso caminho nos transformam nas pessoas que somos, visto que com atitudes, gestos, nos fazem crescer, evoluir espiritualmente, atingindo a maturidade com o tempo. Se ouvirmos os mais velhos, teremos uma bagagem de sabedoria. Como é preciosa essa troca. Vocês não concordam? Às vezes eu fico com a impressão de que mais importante do que a minha função dessa fala inicial, essa troca entre a gente. Fico muito feliz dessa disposição entre a gente. Que a gente pegue essa fala da Lilian, então, Lilian Curado, falando de ouvir os mais velhos, como já tinha sido citado antes, abrir-se
a experiência e a sabedoria representada pelos nossos idosos. Que a gente seja capaz de abrir-se a essa sabedoria, como nos abrimos nesse momento à sabedoria do alto, de Deus, de Jesus e de Maria. Saudando a sabedoria, saudando a disponibilidade afetiva de alma, através de Maria, dizendo: Ave Maria, tu és cheia de graça. Deus, Jesus, o Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e homens, idosos e moços. Bendito é o fruto do vosso ventre, o amor, Jesus. Santa Maria, Mãe do amor, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto duvidamos, que tanto caímos em preconceitos e em velhices espirituais, agora e na hora do nosso renascimento, porque nós faremos do homem velho um homem novo, despertando a nossa curiosidade, a nossa disponibilidade para o amor, agora e na hora da nossa transformação. Que assim seja, que nós renasçamos sempre jovens de alma independente do corpo. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Se vocês quiserem os nossos livros, eles estão sempre à disposição. Busquem, inclusive para lastrear o Evangelho no Lar. Estão todos os nossos livros disponíveis para os interessados. E toda